Esteja aqui conosco no podcast Pode Sim com Esther Sanches. Se você estiver no Brasil, na América do Sul, na América do Norte, na Ásia, na Oceania, gente, hoje é um dia extremamente especial. Estamos aqui com duas autoridades da Polícia Militar de Minas Gerais. A Polícia Militar, que vem aí fazendo um trabalho maravilhoso, foi fundada em 1775, gente. Desde 1775, tem trazido aí um dos pilares mais importantes da nossa sociedade, né? Que é a segurança pública. Estou aqui hoje com a personalidade, que é uma pessoa extremamente especial. Tive aqui a oportunidade de bater um papo com ele antes, né? Da gente começar aqui o podcast, que é o comandante da 17ª Companhia aqui da nossa região. Ele é nada mais e nada menos que uma pessoa extremamente especial, o Major Rodrigo. Major, muito obrigado por estar aqui conosco. Temos também, gente, aqui o comandante da nossa região aqui de Alvinópolis, Dom Silvério e Sem Peixe, que é o querido, desculpa a intimidade, Tenente Willy. Muito obrigada, Tenente, por estar aqui conosco. Eu que agradeço, sinto honrado aqui. É um prazer estar aqui, né, no primeiro momento aí, e agradecer o convite, né? O seu podcast é muito conhecido na nossa região e é um meio de comunicação, de transmissão de informações, né, para a população de Alvinópolis e região. Obrigado mais uma vez pela sua presença. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Eu sou ex-atleta, como falado aqui antes, né? Eu treinei no DI de Belo Horizonte. Eu tive um dos meus técnicos que eu fazia epitatlo, né? Era a major da polícia. Então, assim, eu sei que a polícia dá essa disciplina, passa isso tudo pra gente. Fala um pouquinho dessa sua trajetória, como que o senhor se envolveu com a polícia e hoje está aí fazendo esse trabalho tão maravilhoso. Então, eu comecei minha carreira militar no Exército, né? Em 1995, eu entrei para as fileiras do Exército e passei 7 anos lá, né? Aquela questão do serviço obrigatório inicial, né? E depois a gente vai por meio de contratos e engajamentos. E após sair do Exército, eu tinha sempre um sonho de entrar na Polícia Militar. A família toda, né, é da Polícia Militar. Eu tenho parentes aí que já aposentaram, né, mas passaram pela Polícia Militar, inclusive meu pai, falecido pai. E esse sonho de entrar para a Polícia Militar, eu consegui ser aprovado no curso de oficiais, né, e no curso de soldados também da Polícia Militar. Obviamente, eu optei pelo de oficiais. O curso foi lá em Belo Horizonte, na Academia de Polícia Militar. E desde então, desde formado, né, o meu curso ele teve 3 anos de duração. E desde formado eu fui para o sul de Minas, né? Sim. Lá eu fiz basicamente minha carreira toda lá no sul de Minas. Agora, com a promoção de major, que eu vim aqui para o lado do leste de Minas, né? Conheci esse leste de Minas, apesar de eu ter nascido aqui, né, em Manhuaçu, né, na parte do leste de Minas Gerais, eu não conhecia aqui profissionalmente, né? Agora viemos aqui para Itabira, né? Eu assumi o subcomando em Itabira e recebi o convite de assumir o comando da 17ª Companhia, né? Fui privilegiado, né, com esse convite e desde então estamos aí desenvolvendo um trabalho, né, junto com a nossa equipe. Eu tive a honra de estar lá quando o senhor recebeu o título, né, para assumir a 17ª Companhia. Quero desejar mais uma vez muito boa sorte, né? E agradecer também ao Tenente Willy, porque ele quem me convidou para estar presente lá no dia que o senhor recebeu a 17ª Companhia para fazer esse trabalho maravilhoso. E aqui falando do Tenente Willy, fale um pouquinho também, Tenente Willy, qual que foi a sua trajetória, como que o senhor entrou na polícia e está aí hoje, né, desenvolvendo esse trabalho com tanto amor, né, e com tanta dedicação. Ah, sim. Eu sou natural, né, de Teófilo Otoni, tá mais ali pro Nordeste Mineiro, mas morei minha vida inteira em Itabacuri. E quando foi... Eu já tinha, após a escola, cursei o curso de Direito, né? E aí já há essa inclinação, né? Para essa área, já havendo essa inclinação, comecei a estudar para concurso, aí fiz pós-graduação e comecei a entrar nessa área policial, também há uma certa influência também do meu pai. Meu pai, ele foi da Polícia Militar, posteriormente ele ingressou na PRF, hoje está aposentado pela PRF, mas aí acaba a gente tendo, né, seguindo essa trajetória, né, tendo essa inclinação. Sempre tive uma admiração muito grande pela Polícia Militar. E aí eu cheguei a passei também no concurso para soldado, e em 2019 eu passei no
curso de formação de oficiais. Lá que eu ingressei direto no curso de formação de oficiais. Uhum. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar durante o curso, né? Que a gente trabalha, o curso foi ao todo 3 anos, mas tive a oportunidade de trabalhar em Belo Horizonte, em toda a capital mineira. Também estagiei no sul de Minas. E assim que formado, eu fui designado aqui para a 12ª região e vim para João Molevade. Aí aqui eu também estagiei por um tempo e fui designado, ainda aspirante, eu vim aqui para Alvinópolis. Alvinópolis. Nos dá a honra da sua presença. A gente começou o trabalho, desde então nós estamos aí trabalhando. Que bacana. E estando aqui sob a direção do Major, quais que o senhor acha assim, que são os maiores desafios hoje de estar aqui em Alvinópolis, que é uma cidade, uma comarca, né? De 3 cidades, Alvinópolis, Dom Silvério e Sem Peixe. Quais que o senhor acha assim, que são os desafios que o senhor tem enfrentado nesse período que o senhor já está aqui? Sempre a gente... nosso objetivo principal, assim, nós temos essa prevenção criminal, né? A gente sempre trabalha para poder prevenir, para que o crime não aconteça. A gente sabe que isso é um desafio muito grande, porque nós temos uma extensão territorial muito grande, nós temos... aí é uma questão de gestão. Né? A gente sempre está fazendo o melhor que a gente pode para atender a população, né? Em toda a extensão territorial. E, principalmente, manter essa presença policial. Né? E o crime, ele é mutável. Né? Ele sempre está mudando. A cada operação que a gente faz, há uma mudança e nunca acontece daquela maneira. E a gente tem tido aí os desafios sempre para poder estar atualizando, para poder estar fazendo, montando estratégias de policiamento mais eficientes, em que a gente consiga dar uma resposta melhor para a comunidade. Major, a sua jurisdição, né, como dizemos aí no Itamaraty, não sei exatamente como diz aí dentro da polícia, ela é uma extensão, né, bem longa. São mais ou menos 22 cidades, são as mesmas cidades da MEP? Não, pega 10 cidades. São 10 cidades. São 10 cidades. E o desafio maior que a gente tem nessas cidades é o setor produtivo nosso. Ele é pungente, né? Pega a parte de mineração, pega a siderurgia, né? Que, de certa forma, aí, alavanca a economia da região. E, assim, tem até uma importância no Estado, né? No país, inclusive, né? Mas esses setores aí, eles impulsionam a questão da economia. Tem uma geração de emprego, né? Sim. Isso é um ponto positivo que a gente pode destacar, né? Essa geração de emprego, de certa forma, ela influencia, né, positivamente na segurança pública, que mexe com a dignidade da pessoa, né? Verdade. A pessoa conseguindo se manter, né? Tendo um salário, conseguindo manter a sua família ali, gera uma dignidade e acaba que contribui para a segurança pública, né? Sim. E tem um ponto de atenção que tem a questão da grande circulação de pessoas, né? De veículos, né? Porque tendo uma grande massa empregada, muitas das vezes não são pessoas da região, né? E aumenta o fluxo de pessoas. Isso requer uma atenção nossa, uma atenção né? maior. Para estar acompanhando esse fenômeno e evitar que criminosos venham para a nossa região, né? Sim. Aproveitando essas oportunidades, né? Muita circulação de valores, né? De produtos. Então, um desafio nosso, né? Na área da unidade é justamente isso. Manter o controle disso tudo, né? E manter, vamos falar, o controle da segurança para justamente manter esse setor produtivo, né? Livre para crescer e desenvolver. Né? E em nível de tecnologia, o senhor tem utilizado alguma coisa para que isso possa acontecer com mais sucesso Então, em geral? A gente usa, hoje, a gente está investindo muito em questão de câmeras, né? De monitoramento. Inclusive, a gente tem uma empreitada aí, fazendo visita, né, aos prefeitos das cidades, justamente para motivá-los a investir em câmeras de segurança, né, câmeras de monitoramento. Essas câmeras têm tecnologia embarcada, né, inteligência artificial, a gente pode falar assim, com leitura de placa,
pode ter, existe a possibilidade de instalar também leitura facial também, que ajuda muito, né? Bacana. Em Belo Horizonte tem utilizado essa tecnologia com resultado positivo, então a gente pode trazer para cá também. Sim. Mas atualmente a gente já está trabalhando com várias câmeras de leitura de placa, né? Essa câmera ela é inteligente, então ela contribui muito com o policiamento. Por quê? Ela estando instalada em um ponto, ela trabalha sozinha, ela só passa informação para o policial. E esse policial pode dar atenção a outro setor, a outra situação. Interessante, né? muito interessante. Acaba que multiplica a atenção desse policial, né? Potencializa, né, o trabalho desse policial. Então a gente tem investido muito, convencendo os prefeitos a investir nessa área de tecnologia, né, de monitoramento, para nos ajudar, nos apoiar. E ajuda mesmo, né? Inclusive o Tenente Willy até já apresentou aqui, né, na associação comercial. Apareceu um número muito pequeno de empresários, mas espero que o prefeito possa abraçar essa causa, né? E a gente está tentando também arrumar um recurso, alguma maneira, né, de fazer a nossa cidade mais segura, porque realmente isso é importantíssimo. Inclusive, o senhor falou sobre um caso, né, houve um furto em Rio Piracicaba e antes da pessoa chegar na sua residência já havia sido, né, detectado quem era, a trajetória toda dele, né? Então, isso ajuda muito, né, Tenente? O que o senhor acha disso? Ajuda, são várias, né, a aplicabilidade disso aí. É uma forma também mais inteligente da gente fazer a própria gestão e estratégias de policiamento. Para nós aqui também tem um impacto muito forte na prevenção. Você chega num local, você vê que o local possui várias câmeras de segurança, já é um fator inibitório do crime. E isso para nós é de extrema importância, né? O melhor crime tem aquele que não acontece, né? Sim. Então, para nós isso aqui é essencial. A gente tem que adotar uma postura mais prospectiva, mais voltada para frente, né? Sim. Porque depois correr atrás que o crime já aconteceu, já é uma vida que já foi levada, é um patrimônio que já foi lesado. Verdade. Então, a gente buscar a prevenção criminal é o nosso foco também, né? E a gente contribui, tem buscado junto ao município, junto à Câmara dos Vereadores, junto à própria população. Sim. Cada um pode contribuir à sua maneira. Especialmente, tem buscado apoio também na zona rural, porque inevitavelmente é um local onde é mais isolado. Então, aquelas pessoas, quando tem alguma coisa, ficam mais amedrontadas. A gente recebe, faz visitas, recebo lá no quartel também, quando alguém quer conversar, repassar alguma situação, o quartel está de portas abertas, e a gente sempre busca trabalhar ali junto a essas pessoas para poder estar resolvendo os problemas de segurança pública que são vários. Sim. Né? Sim. Então, para cada situação, a gente busca dar uma resposta ali mais eficiente, mas a câmera de segurança, ela já é um instrumento que já tem sido empregado e a gente vê que traz bons resultados. E, Major, falando sobre o envolvimento da comunidade, né? Foi o que o comandante Willy mencionou agora. Qual que é a importância da comunidade se envolver com a polícia para que a gente possa ter uma segurança mais eficiente? Logicamente, a polícia está fazendo um trabalho maravilhoso, mas é importante que a comunidade esteja, né, ali de acordo com a polícia, caminhando com ela para que os crimes possam ser minimizados? Não, com certeza. A gente percebe que, fazendo uma leitura atual, né, a Polícia Militar está fazendo aí 250 anos, né, de existência. Então, 2 séculos e meio. E a sobrevivência da Polícia Militar, ela tem evoluído junto com a sociedade. Sim. Né? Isso é o principal fator aí que a gente percebe a eficiência da polícia se perdurado ao longo desses séculos. Né? É justamente isso aí. Tá atento ao que a comunidade precisa, né? Tá junto da comunidade, ouvindo a comunidade, se inserindo na comunidade. Esse é o segredo de estar podendo montar estratégias, né, mais voltadas ali para resolver o problema de cada local, né? Cada local tem vamos falar assim, uma característica diferente da outra, né? Sim. E o problema de ordem, de segurança pública são diferentes em cada local. Então, às vezes, uma estratégia não vai funcionar para todos os locais. Sim. Então, a polícia tem que ouvir, né, essa comunidade para ajustar a atuação dela ali de acordo com a necessidade. Então, temos trabalhado aí com redes de proteção, né? Eu acho que é o nosso carro-chefe, né?
uma rede de proteção, de rede de vizinhos protegidos, né? Sim. Ela pode se estender a comércio também, montar uma rede de comércio protegido. Aí vai depender do problema e da necessidade. A gente consegue ajustar essa estratégia de polícia comunitária, inclusive. Sim. A Polícia Militar, desde quando eu entrei na Polícia Militar, trabalha esses conceitos de polícia comunitária, direitos humanos. Eu acho que é isso que é o segredo, né? Vamos falar assim, da eficiência da Polícia Militar, principalmente na área da nossa unidade. É inserir na sociedade, ouvir a sociedade, buscar qual que é o problema que está afetando aquela sociedade e buscar uma solução, né? Sim, é verdade. E para nós, né, para a Polícia Militar, isso é muito importante. Vamos falar assim, é o nosso carro-chefe, né? Sim. Sem isso, a gente não consegue entregar um trabalho, né, de qualidade. O senhor mencionou que está indo, né, às prefeituras, conversando, né, com os prefeitos. E nessas suas visitas, o senhor também faz uma paradinha aí com as comunidades para saber um pouquinho mais sobre os desafios da comunidade? Ou ainda não tem feito isso e está querendo, de repente, né, inserir isso aí em suas visitas, que talvez seja importante também? Não, é importante, muito importante. Inclusive, nas minhas supervisões, eu tento ir em todas as comunidades, né? Conhecer, principalmente, né, a realidade de cada comunidade e buscar, né, presencialmente, conversando é muito melhor, né? A gente consegue ter um feedback sentir mais a comunidade, mais né? certeiro, né? Daquilo que é falado, daquele conceito que tem daquela comunidade. Então, eu tenho buscado, sim, né? Principalmente em supervisões, visitas, né? Fazer contato com essas comunidades. Isso aí, para nós, é muito importante. João Molevade está ali na rota entre Belo Horizonte e Governador Valadares, né? Que as pessoas dizem que depois de Timóteo, né? Até ela mantém, né? Governador Valadares. Valadares é aquela região ali do entorno. São cidades bem vulneráveis, né? São cidades bem difíceis e com um número de criminalidade muito grande. O senhor vê alguma maneira de minimizar essa passagem entre Belo Horizonte e Valadares para que essa criminalidade não fique ali na região de João Molevade, aqui na nossa região? É um desafio, viu? Essa questão da BR, da 381, é um desafio para nós, né? Ela, igual eu comentei, ela traz desenvolvimento, mas traz muitos problemas também. A gente percebe que ela tem um problema estrutural. Sim. A própria rodovia, ela carece de uma reforma, de uma ampliação, estruturação. Ela carece dessas melhorias. E nisso, ela propicia, né, o cometimento de crimes. Quando eu cheguei na unidade, né, o ano passado, uma leitura que eu fiz foi a questão dos crimes na BR, né? E a gente tem feito algumas ações em conjunto, com muito sucesso, né? E de redução desses crimes. Desde o ano passado, questão de furto de carga, roubo à mão armada a caminhões, né? Entregadores. Diminuiu muito, sim. E nós estamos fazendo um trabalho qualificado, identificando, né? Primeiramente, identificando as quadrilhas, saber com quem que a gente está lidando, de onde são as quadrilhas. Isso aí, o nosso serviço de inteligência já está mapeado. Muito bacana. Temos feito um trabalho conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Civil. E eu tenho muito que agradecer eles, né? A parceria, a disponibilidade deles, né? Esse trabalho em conjunto das inteligências, inclusive, propiciou essa identificação das quadrilhas. Sim. Muitos deles já estão presos, né? E o trabalho ainda não acabou, não chegou no final, não. A gente pretende manter esse trabalho. A qualificação, identificação dos autores, né? E, de alguma forma, proteger pelo menos esse trecho da BR que passa por João Molevade e as demais cidades, né? Nova Era também, Bela Vista de Minas. Temos feito uma patrulha específica para a BR, né? Isso como um acordo com a Polícia Rodoviária. Temos conseguido bons resultados, né? Recuperando carga, prendendo autores. Sim. Então, esse desafio a gente realmente tem. A BR, ela carece de uma estruturação, a gente sabe disso, mas o que a gente pode fazer, né, esse trabalho de inteligência, de proatividade, de correr atrás desses criminosos, a gente tem feito. Sim. E temos conseguido bons resultados, né? Em conjunto com os demais órgãos. E seria interessante, por exemplo, ter monitoramento também, né, nas BRs, muito interessante. Né? É fundamental. É um dos pontos que eu questionei, que a gente, na oportunidade, a gente vai estar reunindo com os prefeitos, né? Passando isso aí para eles, para
até mesmo a empresa que ganhou a concessão, né? Sim. Nós vamos tentar fazer uma reunião com eles e até mesmo estabelecer alguns pontos, né, cruciais Importantes. ali. Alguns pontos ali que realmente é recorrente o crime, né? Sim. É justamente porque a rodovia propicia isso, né? Ela tem uma deficiência, né? Sim. Estrutural que facilita o criminoso. Então a gente está com esse projeto também de estar reunindo com eles para a gente conseguir melhorar, inclusive, o monitoramento, que é muito importante. Monitorar e, quem sabe, até melhorar a cobertura de telefonia também é um ponto que Muito interessante. dificulta, né, o policiamento. Muito bacana. Voltando aqui para a nossa região, Tenente Willy, a comarca, né? O senhor faz visitas regularmente também a Dom Silvério, Sem Peixe, e os desafios lá são menores ou são desafios também mais de prevenção? Eu faço também, semanalmente, eu costumo ir lá em Dom Silvério, lá em Sem Peixe, faço um contato com a comunidade lá, vejo quais são os problemas, os desafios. Muitas das vezes, cada comunidade ela tem um problema, às vezes um problema ele é mais crônico, e aí a gente precisa fazer uma intervenção que demanda aí, mais tempo. Outras vezes é um problema específico que não tem determinada comunidade, como, por exemplo, às vezes acontece um furto, um crime patrimonial em uma comunidade, uma zona rural, onde não se tinha notícia desse tipo de criminalidade. A gente faz um trabalho específico para poder estar atuando nessas áreas e tem dado resultado. A gente ataca o problema ouvindo cada população ali. Às vezes um problema que às vezes tem em toda a cidade, lá para aquela comunidade, que o índice criminal é baixíssimo. Aquilo é um problemão para aquelas pessoas, então Verdade. A gente tem que dar uma atenção. E uma das coisas que tem gerado resultados muito positivos é justamente a criação e implementação das redes de proteção. Sim. A gente adotou essa estratégia para combater alguns crimes que assolavam regiões específicas e mostrou um resultado muito bom, porque aquelas sociedades, elas eram muito coesas. Às vezes, numa sociedade rural, todo mundo conhece todo mundo já sabe, já tem uma boa relação, uma relação amistosa, já tem uma liderança ali que é presente, que é forte. Então, isso facilita o contato da comunidade com a polícia militar. E são mais olhos voltados para a segurança pública. Sim. A população, ela já está entendendo, né, que a segurança pública, ela não é um problema da polícia. Nós temos diversos órgãos governamentais e que são do Estado que embarcam a segurança pública, mas ela é para todo mundo. Então, o envolvimento de todo mundo é muito importante. Sim. E é partindo dessa premissa que funciona muito bem as redes de proteção. É um cuidando do outro ali, um apoio, um contato direto com a polícia militar. Sim. E isso aí são mais olhos voltados ali na prevenção da criminalidade. E quando se cria esse ambiente hostil, o crime, ele abandona, ele migra, né, para outra área. Entendi. Então, para nós aqui, são estratégias que têm gerado resultados positivos. A gente faz um estudo, né, antes para ver a viabilidade dessa implementação. Às vezes, parte de uma necessidade específica. A gente chega lá, o pessoal gosta, faz visitas, de momentos em momentos, faz um contato com aquela comunidade para ver se tudo está funcionando direitinho. Sim. Então, é uma estratégia muito boa e tem sido implementada, tem sido dado resultados. Major, essa questão de prevenção que o Tenente Willy falou aqui super bem, eu tive um centro cultural lá nos Estados Unidos e a gente teve alguns problemas com alguns jovens que chegaram lá, né, na idade dos seus 17, 18 anos, que tinha tido aqui uma presença da maconha no Brasil, chegou nos Estados Unidos, começou a trabalhar, teve um dinheirinho maior, começou a comprar uma droga, né, mais forte e acabou se viciando, final, na cadeia. E eu tinha um projeto que eu apresentei aqui no Brasil. Hoje esse projeto está nas mãos da ministra Carmen Lúcia. Ela acabou direcionando isso para as tornozeleiras, né? Mas esse projeto é um projeto muito simples. Eu apresentei para o Major também, na época que o comandante Wilson era comandante aqui, Tenente Wilson era comandante aqui.
E é muito simples, e eu gostaria de apresentá-lo para o senhor agora. É pegar essas crianças na vulnerabilidade assim, dos seus de 12 até os seus 18 aninhos, né? E fazer um turismo com eles no presídio. Na época, o nosso maior problema, que eu apresentei tanto em Dom Silvério quanto aqui em Alvinópolis e em João Molevade, o major, na época, abraçou a causa, mas aí o Conselho Tutelar pediu a presença dos pais. Foi aí que a gente não conseguiu passar. Mas é muito simples. Pega essas crianças e fazem um turismo com eles na cadeia. Gente, vem cá. Deixa eu mostrar para vocês o que é isso aqui. Eu fiz isso com meu filho quando ele tinha 17 anos e foi um choque muito grande. Né? Eu fiz isso com várias crianças brasileiras nos Estados Unidos que tiveram resultados. De mais ou menos 100 crianças que a gente apresentou o presídio para eles, uma criança só morreu agora, 2 anos atrás, com 32 anos de idade. Ele tinha mais ou menos seus 17 quando a gente fez isso. O que o senhor acha dessa ideia? De fazer, de montar um projeto onde a gente possa mostrar para essas crianças que pensam que o crime vale a pena? Que pensa que através de criminalidade vai conseguir um carro melhor, né, um tênis melhor, né, e acaba indo para os chamados cadeões, que não é um hotel 5 estrelas, né? O que o senhor acha dessa ideia? Então, a ideia em si ela é muito boa, né? Realmente precisa desse impacto, né? Essa visão real do que é o mundo real, né? De quem se envolve com crime. Entretanto, assim, eu penso que para desenvolver ela, teria que se envolver outros órgãos também. Sim. Que hoje temos aí a Polícia Penal, né? Tem o próprio Conselho Tutelar, Comissariado de Menores. Talvez fazer uma reunião, né? Juntar esses órgãos, a gente sentar e estabelecer o que dá para ser feito, o que pode ser feito, né? Eu acho que a ideia em si ela é muito boa, sim. Mas aí, assim, depende de outros órgãos. Sim. Precisaria sentar com todos eles, né? A gente buscar uma forma de estar fazendo, né? E não pode deixar a ideia morrer, né? Que o Proerd também funciona super bem, né? Então, a ideia do Proerd é justamente isso aí, é prever a violência, né? E o contato com a droga, né? Mostrar à criança o que é ruim a droga na vida dela, né? E mantê-la longe da violência, né? Mostrando o que tem de bom na vida, né? E o próprio instrutor do Proerd tem que ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, tem que ter um comportamento tanto profissional quanto pessoal exemplar, né? Sim. E a ideia é essa, é mostrar bons exemplos, né, para essas crianças. E o Proerd é um programa de sucesso da Polícia Militar. Sim. Tanto que as prefeituras, né, elas apoiam, né, todas as cidades, né, que tem o Proerd, as prefeituras apoiam. Os demais órgãos da segurança pública também apoiam o Proerd, né, gostam de participar de alguma forma do Proerd, né, seja nacionalidade ou seja de alguma atividade, né? Sim. E o objetivo do Proerd é esse, né? É uma pena que a gente não consegue ampliar muito, né? Porque por questões mesmo de logística, efetivo, né? Mas é um programa que a gente tem implementado em todas as cidades da 17ª. E que aqui na região está funcionando super bem, né, Tenente Willy? Com a Soldado Fernanda, né? Ela tá fazendo um trabalho super bacana, criançada apaixonada por ela. Fala um pouquinho sobre o trabalho dela aqui. Isso, a Fernanda, hoje ela é Cabo Fernanda agora, né? Promovida há um tempinho. E aí, a gente desenvolveu primeiro, nós voltamos a fazer e aplicar o projeto aqui em Alvinópolis. Buscamos também atender Fonseca. Justamente, a gente sabe que há toda uma dificuldade por conta da distância, mas a gente achou que é um investimento, né, na população. E lá, o pessoal também gosta muito do trabalho dela. Então, a gente tanto implementamos como expandimos também para Dom Silvério e para Sem Peixe. Então, a gente tem feito esse trabalho aí. A comunidade, ela gosta muito. A gente, por meio do Proerd, a Polícia Militar tem desenvolvido parcerias importantes em toda a nossa região aqui. Tem um contato muito próximo com a Fernanda. E ela tem ela demonstra, isso é muito característico do profissional que trabalha nessa área, né? Que ela já demonstra um zelo, mas ela tem um empenho bem acima da média quando o assunto é o Proerd, ela quer que as coisas funcionem direitinho. Nota-se que ela ama o que faz, né? Realmente, ela gosta, a gente já direciona ela justamente para atender
questões do PROERD ou correlatas, né? Sim. Principalmente voltada para a questão social, porque a militar já tem esse perfil. Você mesmo sabe, né? Porque ela já participou de alguns eventos, de algumas reuniões aqui também. Mas a gente aproveita isso aí, que a militar já tem esse direcionamento. E aí, a gente sempre busca manter, né? Cada dia, cada ano, cada vez que a gente implementa, a gente busca estar melhorando. Sim. E a gente tem conseguido cada vez mais parcerias para estar fazendo uma formatura ainda maior, ainda mais marcante na vida daquelas crianças, porque o PROERD também, ele é sobre drogas, mas é também sobre fazer boas escolhas para a vida. Sim. E é também uma forma como a gente apresenta a polícia militar para aquelas crianças. A criança passa a ter uma visão, uma visão muito positiva do policial militar, que é o que tem que ser. A criança tem que entender, ver na polícia militar que ela tem que ter uma confiança junto com a polícia militar. Ela não tem que ter medo da polícia militar. Ela tem que saber que o policial militar está ali para protegê-la, está ali para proteger a sociedade. Então, e eu acho que a Fernanda faz isso muito bem. Verdade. As crianças passam na rua, já grita ela. Ela virou referência. É uma referência aqui. Então, ela tem desenvolvido muito bem o trabalho nessa área e aí a gente busca expandir, né? Eu fiquei muito feliz de saber que ela se expandiu também, né? Como o senhor disse, para Dom Silvério e Sem Peixe. Né? A criançada lá está apaixonada por ela também. E eu vejo aqui na rua, Major, as crianças, né, sempre falando bem da Polícia Militar. E a Polícia Militar, eu sei que faz um trabalho maravilhoso. Eu tive a honra de estar na ONU quando a Polícia Militar foi mencionada, na época que o governador Aécio Neves, né, foi fazer um trabalho lá na ONU, falou super bem da Polícia Militar. E sei também que a Polícia Militar de Minas Gerais é considerada uma das melhores do mundo, inclusive uma das melhores, é melhor do que a Polícia de Londres, né? Então, eu fico muito honrada de saber, né, que a Polícia Militar de Minas Gerais, né, tem todos esses credenciais e essas honrarias. Falando nisso, logicamente, né, eu faço empoderamento feminino e outro dia eu vi um carro da Polícia Militar com uma frase, né, de proteção à mulher. Me fala um pouquinho sobre o que a Polícia Militar, Major, tem feito para proteção da mulher em casos de vulnerabilidade e violência contra ela. Então, é um tema muito importante, né? É um tema que até hoje a gente percebe que, desde quando foi criada a Lei Maria da Penha, né, a gente percebe que os casos tendem a aumentar, né, tendem a intensificar. E o trabalho da nossa PPVD, né, a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, é justamente a dar atenção a esses casos de violência, né, principalmente os mais graves. Sim. A PPVD tem um trabalho muito importante, que a prevenção que eles conseguem alcançar, às vezes a gente talvez não consiga mensurar, mas pelo relato deles, né, pelo histórico, pelo acompanhamento que eles fazem, são muitos homicídios, feminicídios que são evitados, né? Porque o agressor, a partir do momento que ele percebe que ele foi detectado, que ele está fazendo parte de um programa de acompanhamento, ele já não fica mais à vontade, né? Sim. A tendência é quebrar aquele ciclo de violência também, orientar aquela mulher, né, que está sendo vítima, dar uma assistência. A PPVD também, ela faz parte, ela acaba que ela motiva a criação de uma rede de proteção da mulher, né? Envolve assistência social, prefeitura, né? E muitos locais conseguem até uma casa de passagem, né? Que seria muito importante, seria quase que obrigatório. Cada cidade tem uma, né? É que a gente quer fazer aqui. Então, isso é muito importante, essa construção dessa casa de passagem. Para quê? Para quebrar aquela violência, tirar aquela mulher daquele local, né? Sim. E cessar aquela situação. Às vezes nem ela mesma sabe que ela está sob uma violência, às vezes até psicológica, né? É verdade. Então o trabalho da PPVD é muito importante, ela abrange mais João Molevade, mas ela se estende a todas as cidades que, detectando um caso grave, 1 ou 2 casos graves ali que merece atenção, né, que possa evoluir, a PPVD ela tem toda a liberdade para ir em qualquer cidade fazer o atendimento dessa família. O objetivo nosso é preservar vidas, né? E quebrar essa onda de violência contra a mulher, né? Que isso aí já passou da hora de terminar, né? É verdade. Já não é mais aceitável hoje em dia. Então, a PPVD faz um trabalho muito bom, específico, né? A gente não empenha eles em outro portfólio, deixa exclusivamente porque o programa deles
requer muitas visitas, né? Muita atenção. E muitas das vezes os profissionais eles atendem celular fora do horário de serviço, né? Sim. Fazem alguma, vamos falar assim, algum empenho fora do horário de serviço, alguma intervenção, liga para um delegado, liga para um promotor, um juiz, né? Para agilizar uma situação que vai defender a vida, né? Isso aí eu deixo eles totalmente livres e apoio, né? E se pudéssemos, a gente conseguiria, se a gente pudesse, né, instalar uma equipe em cada cidade, né, seria muito bom. Mas da forma com que eles são empenhados, a gente consegue priorizar os casos mais graves, né? Sim. E dar uma atenção. E a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, na 17ª, se eu não me engano, tem 2 anos de criação. E desde então, pelo que a equipe passou, né, foram vários casos que eles conseguiram evitar um homicídio. O caso estava tão grave que ia desandar para um feminicídio. Entendi. Né? Então é um trabalho muito importante e a gente não pode deixar de dar atenção para esse tipo de violência, né? Sim. E normalmente esses casos acontecem mais em finais de semana, e quando as pessoas estão mais vulneráveis a álcool. Aqui em Alvinópolis, por exemplo, tenente, eu ouvi dizer isso. O que o senhor acha? É mais recorrente nos finais de semana, quando principalmente os homens, né, bebem um pouquinho mais? O álcool tem alguma coisa a ver com isso? Tem, do ponto de vista, assim, que a gente percebe, sim, há uma correlação, né? Até porque grande parte dos casos tem ali envolvido o abuso de álcool, mas é também uma condição, né? Que às vezes se repete, às vezes já está acontecendo ali de maneira oculta, né? Acontece dentro dos lares e aí entra dentro de uma questão de cifra negra, que são aqueles crimes que eventualmente ocorrem, mas que não chegam ao conhecimento das autoridades. Sim. Então, a gente tem percebido que nos finais de semana há um aumento de incidência desse tipo de chamado. E aí, a gente, sempre que há essas situações, né, a gente atende e busca dar uma atenção maior, né, para as vítimas, até porque, muitas das vezes, o agressor, a vítima e o agressor têm o relacionamento e às vezes volta, né, para dentro de casa. Quando há a questão de medida protetiva, a gente já faz várias visitas, né, para a vítima, para saber, né, como é que é essa questão de vulnerabilidade, se o autor ele continua entrando em contato. A gente tem buscado, mesmo que a PPVD não esteja atuando aqui, em determinado caso, a gente chega e faz visitas periódicas para a vítima, para dar uma atenção, como o seu comandante falou, já aconteceu também em casos mais graves, eu faço, encaminho para lá que a PPVD vem aqui, faz uma avaliação, faz um acompanhamento. Então, realmente, a gente está vendo aí a gente faz também comunicação a outros órgãos, né? Órgãos municipais, como, por exemplo, a assistência social, para estar de perto. Então, a gente tem essa preocupação para evitar que haja que o crime piore, né? Que essa mulher venha a ser novamente vítima, ou até de um crime mais grave. Então, a gente tem dado, sim, essa atenção. Né? Até então, tem dado resultado. E aí a gente acompanha conforme o caso mesmo, a questão de Inclusive, né, William, a prática nossa, a questão de visitas, não só a casos de violência doméstica, mas a qualquer tipo de crime envolvendo o relacionamento interpessoal. Pode ser até briga entre pessoas desconhecidas, né? Mas é o tipo de crime que a gente busca estar fazendo uma visita e estar entendendo aquele caso, justamente para não deixar desdobrar, né? Em crimes mais graves, né? Que a gente percebe que muitos homicídios começou com alguma discussão, começou com alguma briga, começou com alguma lesão, né? A gente busca dar atenção a todos os casos, fazer pelo menos uma visita para entender o que está acontecendo, se continua, né? Aquele conflito, justamente para a gente evitar que evolua um outro crime mais grave, né? E assim também é feito com a violência doméstica, né? Todos os casos a gente pelo menos visitar para saber como que está a situação ali, avaliar e repassar para a PPVD. E é uma dinâmica aí que a gente percebe que tem ajudado, né, a reduzir os índices de crime.
E a mulher não precisa de ficar com vergonha de ir da delegacia, né? Não precisa. Ela não vai ter aquela pergunta assim super chata de que o que você fez para apanhar, né? Não. Porque teve uma época que estava bem assim. E eu acho isso muito bacana, que principalmente com também a Fernanda, que eu vou mencionar mais uma vez o nome dela, ela normalmente recebe, né? Em João Molevade também, com um número maior de mulheres, né? Sim, talvez sim. recebam as mulheres lá A que foram comentou aí a violentadas. questão da violência institucional mesmo, né? Nesses casos aí, todas as nossas equipes, né? A Polícia Militar, ela desenvolveu um programa de treinamento mesmo. Além das patrulhas de prevenção à violência doméstica, todo o efetivo passa por treinamento para atendimento a casos de violência doméstica. É justamente para não acontecer essa questão da revitimização, né? Sim. A mulher já foi vítima do esposo, do marido, do Sim. namorado, e chega no órgão policial, sofre nova agressão, com perguntas, né, descabidas. Isso, né? Isso não pode existir. E, assim, a Polícia Militar tem feito treinamentos, né, com toda a tropa, com as equipes, justamente para ter aquela qualificação, né, aquela atenção, aquele zelo com esse tipo de atendimento. Sim. Além do mais, a gente também tem momentos específicos também que a gente visa fazer também palestras, buscar ter um acompanhamento, assim, buscando a prevenção também. Sim. Quando a gente leva também o conhecimento das mulheres que elas podem buscar os órgãos de proteção, isso também faz com que nos busquem mais e a gente consiga dar uma resposta a essas situações. E aí cada caso é um caso diferente, né? Mas principalmente sempre que a gente vê que há um perigo maior, a gente fica em cima, porque quando o autor ele percebe que ele não está com aquele sentimento de anomia, que ele não está sendo visto, que não está oculto, Sim. tende a haver uma não reincidência, né? Tende a ficar mais essa violência ela não se perpetrar. Então, é uma estratégia muito boa, né? E qualquer vítima pode contar sempre com a gente, que a gente vai dar atenção. Lá mesmo, no quartel, aqui no caso, em Alvinópolis, já tem a Polícia Civil ali do lado, já pode haver uma medida protetiva, que no caso, só de ser quebrada, só do autor aproximar, já está incidindo no crime, então a gente já consegue dar uma resposta mais rápida. Então, essa questão aí a gente tem trabalhado muito para poder fazer esse combate aí também. E o senhor mencionou agora também, não somente de violência contra a mulher, né, mas também de outros casos, outras violências. Então, a pessoa não precisa de ficar com receio de chamar a polícia, e a polícia vai estar ali, né, para ajudá-la. Eu gostaria de fazer só mais uma pergunta. Hoje é dia 13 de maio, né, dia da abolição da escravatura. Antes de ontem eu estava numa cidadezinha, em Brumadinho, eu fui parada pela polícia e me pediram para fazer o bafômetro, né? Eu estava dirigindo, voltando de Tiradentes, cheguei em Brumadinho, me pediram. E assim, sou negra, né? Estava dirigindo um carro que estava sem placa, a placa do meu carro caiu na frente, normal, super normal. E algumas pessoas me perguntaram, você acha que não fizeram isso porque você é negra? Não, gente. A gente tem que parar com essa ideia de que a polícia militar só prende preto. Eu já visitei muitos presídios, né? Realmente tem um número muito grande, né, de pessoas afrodescendentes dentro dos presídios, talvez sejam os que estão mais na vulnerabilidade, né, e que estão cometendo mais crimes. Isso é uma questão de Estado, isso não é uma questão de polícia militar. A polícia militar está aqui, né, para preservar, para trazer a nossa segurança. Então, não, gente, eu não fui parada e pedida para fazer o bafômetro. E foi muito engraçado, Major, porque eu falei era um soldado, eu falei, eu posso filmar? Porque é a primeira vez que eu passo por isso. E ele, muito delicadamente, deixou filmar, nós fizemos um videozinho, vou colocar hoje nas redes sociais, justamente para educar as pessoas. O que o senhor tem a falar sobre esse último tema, hoje sendo a abolição da escravatura, 13 de maio, dessa questão do negro que pensa que não, polícia militar está sempre atrás de mim, está me perseguindo, está querendo me prender porque eu sou preto? Então, a Polícia Militar, inclusive, ela exporta até doutrina. A Polícia Militar ela tem legislações internas, né, manuais que tratam exatamente disso, das minorias, da população negra, da população indígena. Então, temos todo um arcabouço de manuais ali que nos qualifica, né,
a estar atuando nesses temas sensíveis. E o policial militar hoje, pelo que eu percebo, assim, eu já tenho 20 anos de polícia militar, 22 anos, né? De polícia militar. E a gente percebe que realmente a polícia militar de Minas, ela não é preconceituosa, ela atua dentro da técnica. A polícia militar ela é bem treinada, né? Nos direitos humanos. Eu mesmo sou professor de direitos humanos, já fui professor de 2 turmas de soldado. E uma coisa que a gente sempre bate na tecla, né? É tratar a pessoa com dignidade para você alcançar o respeito. O policial militar que ele não respeita, ele não é respeitado. Principalmente nas turminhas de formação de soldado. A maioria vai para a fração pequena, vai para a cidade pequena. E o comportamento do policial militar vai determinar se ele vai ser um bom ou um mau policial, se ele vai ser respeitado ou se ele não vai ser respeitado. Sim. Se ele não for respeitado, ele não vai conseguir trabalhar. Entendi. Ao contrário, se ele conseguir o respeito e a admiração da comunidade, o trabalho dele vai se desenvolver na maior tranquilidade possível, com ajuda, inclusive, né? Sim. Então, é um tema que a gente sempre está abordando, sempre está abordando isso em curso de formação, em nossos cursos de reciclagem, que de 2 em 2 anos a gente passa por uma reciclagem, né? São temas que sempre a gente está abordando nas instruções semanais, né? Justamente porque isso é que determina o conceito que a polícia militar vai ter perante a sociedade. Sim. Se a gente desassistir esses temas, se a gente começar a relaxar na forma de tratar o cidadão, a polícia militar perde toda a sua credibilidade. Então, eu acredito que é por isso que nós somos considerados talvez a melhor polícia de Minas, justamente porque a gente tenta focar no cidadão. Sim. Seja ele qual for. A gente foca no cidadão, no bem-estar do cidadão, né? O criminoso, realmente, a gente corre atrás para responsabilizar, né? Igual eu falo com a minha equipe lá, a gente tem que trabalhar com inteligência para responsabilizar com provas contundentes. Não é com abuso de autoridade, não é cometendo outro crime para prender um criminoso. Isso não pode existir. São essas atitudes, eu acredito, que mantêm a nossa instituição perene, né? Sim, é verdade. Durante esses 250 anos. Então, é um tema para nós muito sensível, é um tema que nos interessa muito. Né? Muito bacana. O senhor tem alguma coisa a falar sobre isso, Tenente Willy? Só complementando também a fala do seu comandante, é também importante que a sociedade veja também que a polícia militar, sempre quando ela está realizando uma abordagem, sempre quando ela está numa fiscalização, a gente está trabalhando em prol da sociedade. Da segurança. Da mesma forma, às vezes, algumas pessoas se sentem atacadas. Ofendidas. Porque foi abordada. Às vezes, as pessoas nem mesmo têm ideia que alguma conduta praticada gerou uma suspeição ali no militar que motivou a estar realizando a abordagem, a depender do nível da abordagem, para garantir a segurança. O policial militar tem que ser mais firme mesmo, porque a gente não sabe quem que é Verdade. a pessoa, pode estar armada. E às vezes a pessoa, o cidadão, ele fala, mas eu nunca cometi nenhum crime, sempre fui tranquilo, mas o policial militar não sabe disso. Ele vai saber depois que ele realizar a abordagem e que ele verificar que é isso mesmo. Sim. Então, é importante que a própria população, ela tenha essa postura de saber, né, que há essa necessidade e que isso é para a própria segurança. É importante, né? Necessário. Eu vejo que, a depender da localidade, a gente já fazendo patrulhamento, realizando abordagens, principalmente em zona rural, teve local que a pessoa foi abordada e abordagem, assim, local muito ermo, de noite. A gente chega, aborda, verifica se a pessoa está armada, depois confere documentação, conversa com a pessoa e o cidadão sai super feliz. Nossa, que bom que vocês estão passando por aqui. Sim, Não, gostei muito e tal. Aí depois a gente, havendo o controle daquele ambiente, né, de atuação, a gente conversa com a pessoa, pergunta, não, como é que é? Não, o senhor mora por aqui? Então, esse contato aí, e essa postura, também ela ajuda a polícia militar, ajuda a deixar a abordagem, ela fica mais rápida, né? E mais segura também, para todo mundo. Isso é muito importante. E, para fechar, o senhor mencionou a respeito dos vereadores, né, a própria comunidade, os prefeitos.
visitarem, né, os quartéis e ver como que funciona realmente, né, o trabalho sim. da Polícia Militar, porque muitas pessoas não sabem, né? Uhum. Gostaria que o senhor deixasse uma mensagem aí Não, para isso é essa muito comunidade. importante. Igual eu comentei com a senhora, né? A questão das pessoas conhecerem o quartel, conhecerem a Polícia Militar. Eu comentei mais sobre as autoridades eleitas, né? Sim. Os vereadores, prefeitos, né? Podem procurar a Polícia Militar, vai lá, conversa com cada comandante, com cada policial, vai perceber qual que é a dificuldade, qual que é o objetivo da polícia naquele local, né? Isso é muito importante porque nós somos servidores públicos, né? E eu sempre trago isso comigo. Eu sou um servidor público, nós servimos a comunidade. Então, a gente tem que levar o melhor, né? O meu melhor tem que ir para a comunidade. E isso para todos os policiais, né? Que sob meu comando, eu sempre prego isso, né? A gente tem que dedicar o nosso tempo, o nosso serviço para a comunidade. A gente não pode desperdiçar nosso tempo. Tem que sempre estar correndo atrás, sempre estar atendendo, né? E é importante os órgãos, né? Até mesmo os órgãos civis também, né? Sim. Câmara de dirigente logista, qualquer empresa que quiser visitar o nosso quartel, fica à vontade. E é muito importante conhecer a estrutura da polícia de cada cidade, né? Sim. Porque nós somos um policiamento comunitário, então a gente trabalha junto com a comunidade. A gente não tem nada a esconder, inclusive a gente tem coisas para divulgar, né? Por isso que é muito importante as pessoas estar procurando o quartel, estar indo conversar com o comandante, com os policiais, né? E eu deixo esse convite aí para todos. Bacana. E o senhor, Tenente Willy? Gostaria de dizer que está aberta a porta do quartel sempre que alguém quiser conversar sobre algum problema com relação à criminalidade. A gente está pronto para atender. Isso sempre busquei adotar essa postura, atender a comunidade, porque, como o seu comandante disse, a gente está aqui com essa finalidade, né? É trazer segurança para a população. A gente tem a gente tem desenvolvido muito, tem melhorado muito, mas ainda há muito a melhorar. Né? Então, a gente está de portas abertas. Tanto temos buscado, já falei em outras ocasiões que eu tive... Foi uma grata surpresa quando eu cheguei aqui, porque contamos com o apoio de várias pessoas que já tinham um carinho muito grande pela Polícia Militar. E isso a gente buscou tentar desenvolver cada dia que passa, né? Aproximar a população para que a gente possa garantir a segurança de todo mundo. Então, fica o convite. A gente tá de portas abertas para atender, ouvir as pessoas, né? Vai trazer as situações que tiver... Cada peculiaridade, a gente vai, sim, buscar atender essas pessoas. Então, está de portas abertas. Não, em nome da comunidade, em nome da 17ª Companhia aqui, de todas as pessoas que os senhores servem, eu gostaria muito de agradecer, né? E gostaria de perguntar agora também se o senhor quer deixar uma mensagem final, antes da gente fechar esse quadro aqui, que é de extrema importância, né? A segurança é um dos pilares da nossa sociedade. Então, uma mensagem que eu deixo para a população, né? Conheça a sua Polícia Militar, confie na sua Polícia Militar e pode participar de forma até anônima, né? Nós temos aí os canais 181, que os atendentes do 181 estão treinados, né, a receber a denúncia, né, e manter o anonimato do denunciante. Mesmo se a pessoa, por acidente, falar o nome, o atendente lá, ele exclui qualquer identificação, né, do denunciante daquela denúncia. Participar, né, com denúncias até o 190, ou então até mesmo procurar o quartel, né, buscar o comandante de cada cidade, ou um policial que tem mais confiança. Sim. Pode confiar na sua Polícia Militar, confie e participe, né? Pode buscar a Polícia Militar, leve qualquer situação, igual o Willy falou, né? Uma situação que está afligindo aquela comunidade, procura o quartel, vai lá, leva, né? Conversando, a gente consegue buscar a solução para tudo, né? E a comunidade também, né? Vou estender o convite à comunidade que procure sua Polícia Militar, confie na sua Polícia Militar. E, gente, esse foi mais um podcast Pode Sim com Esther Sanches. Eu procurei abordar assuntos aqui do dia a dia,
né, que é violência doméstica, é discriminação contra o afrodescendente, é a situação da criança, é o pilar da nossa sociedade, que é a segurança pública. Quero agradecer de uma maneira muito especial dessas duas autoridades aqui, tanto o Major Rodrigo quanto o Tenente Willy, por estar aqui conosco, trazendo mais informações. E a gente vai trazer muito mais no futuro. Inclusive, o nosso próximo podcast pode ser com a saudada Rafaela, que vai estar aqui, gente, falando sobre a segurança cibernética, né? E que é um tema muito importante hoje. Muitíssimo obrigado. E de onde quer que você esteja nos vendo, seja na América do Norte, na América do Sul, na Ásia, na Oceania, um beijo no coração de cada um de vocês. E muito obrigada. Tchau!